O característico fingimento, a baronesa dissimulou seus sentimentos. Aproximou-se de Diana, seu rosto gordo com as bochechas caídas, refletindo bondade maternal e amável ternura. Briand discretamente se afastou sob pretexto de dar ordens a respeito dos feridos deixados na floresta. Ao voltar, todos já estavam à mesa de jantar. Aproximou-se de Diana e a cumprimentou alegremente pela volta ao lar paterno. A jovem reuniu toda a força de caráter para este primeiro encontro face a face. Uma espantosa palidez revelava toda sua emoção, quando Diana, num grito rouco, olhando para ele, recuou com indisfarçável pavor. Eu tenho a infelicidade de parecer algum bandido, tal o pavor que lhe provoco? Lhe perguntou o conde com um sorriso um tanto constrangido. A noite de São Bartolomeu. 130 E você é uma criancinha, minha filha. Como pode se dirigir desta maneira à pessoa que a salvou? Este é o mais nobre, generoso cavalheiro que conheço, disse o barão Darmy com descontentamento. Diana se envergonhou. Realmente eu estou confusa. Mas o conde se parece tanto com o abominável Mylord, que me surpreende, até mesmo na voz, no olhar, e inclusive nos traços do rosto. Darmy soltou uma gargalhada, tomando-a pela cintura. Lourença também riu, mas Briand observou com pesar: para mim é muito difícil que o meu tipo provoque tais tristes recordações. Eu lastimo profundamente minha semelhança com tão desprezível pessoa. Não, não. Eu agora vejo que Mylord possuía mais estatura e não tinha esses traços finos de rosto. Depois, estendendo a mão, ela acrescentou com encantadora ingenuidade: desculpe minhas palavras imprudentes e minha ideia estúpida de compará-lo com essa desprezível criatura. Eu esqueço e peço que essa comparação pouco lisonjeira para minha pessoa apenas não seja transferida para mim, com esse ódio que ele fez por merecer. Briand respondeu gentilmente beijando-lhe a mão. Quando conduziram Diana a seu quarto, o conde também se desculpou e se recolheu a seus aposentos. Lourença ficou sozinha e enfim deu acesso à raiva reprimida. Não era apenas não ter conseguido realizar a 132 tarefa arquitetada de livrar-se da enteada, como também agora sentia instintivo ciúme dela por ter provocado uma profunda impressão em Saurmont. Cuidado, mocinha imprestável, por se colocar em meu caminho, resmungou ela fechando os punhos. Desta vez o imbecil já não pode despregar os olhos dela. É necessário ir novamente ao esconderijo na Espanha, que desempenhou para mim bom serviço no assunto de herança. Quem sabe se lá eu não ouvirei ou verei alguma coisa de útil. Briand, com passadas largas, andava pelo quarto. Ele também tirou a máscara de indiferença e cortesia e no seu abalado rosto se manifestavam os mais diversos sentimentos. A figura sedutora de Diana estava à sua frente como uma visão tentadora. Seus sentimentos eram extremamente excitantes. Ele era suficientemente experiente da vida para compreender que nele já havia se instalado forte paixão por sua própria viúva. Com um sorriso sádico ele se atirou à poltrona e fechou os olhos com a mão. Mas, com sua natureza enérgica, não se desesperava por muito tempo. Por que não corrigir esse fracasso? Diana estava livre. O barão iria entender como felicidade ter um genro como ele. Isso mesmo, voltaria para sua própria vítima através de um segundo casamento que daria a ela nome, posição, corrigindo completamente o mal cometido, e ele se reconciliaria com a felicidade. Assim ele se acalmou, levantando-se com nova esperança. Bateram de leve à porta nesse instante e a voz adocicada de Lourença perguntou: a noite de São Bartolomeu. 133 Posso entrar, meu amigo? O conde empalideceu como um defunto. Como pudera se esquecer da terrível cúmplice, a criatura grosseira e traiçoeira que se prendia a ele numa paixão sem fim? Ele a deixou entrar. Bem, meu querido barão de Mylord, como achou sua viúva? Lourença perguntava medindo o jovem com um olhar cínico e malicioso. Ela é bastante bonita. Tão bonitinha, e você deve guardar em segredo os seus direitos de marido. Coitadinho. Ah! 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 Encontrando o sombrio e duro olhar de Briand, ela mudou para um tom sério. Aliás, eu vim aqui provocá-lo a propósito desse curioso incidente, fazendo você falar no assunto. Lembre-se, Briand, que você é muito culpado com o que fez a essa
Criança, nós a saqueamos. No meu louco amor por você, isso me custou muito remorso à consciência. No momento atual, João e eu nos encontramos em situação lamentável. Espero que você nos ajude com uma pequena soma para sustentar e vestir sua viúva. Isso tudo vai ficar muito caro e sua dívida é sustentar a família que ficou em péssimas condições graças a você. Assim como a antiga situação de Diana era boa, agora você tem de nos repor o que recebeu dela, nos livrando desta dificuldade. Eu lhe darei uma soma suficiente de dinheiro para compensar as despesas pela educação. Mas você entende que não tenho comigo tal dinheiro, disse ele com irritação. Agradeço, Briande, pela generosidade, da qual não duvidava. Mas me permita lhe dar um conselho, sugerido pelo meu amor. Faça correr a senhora de Maylor 134. Ela odeia o defunto marido, com o qual, por infelicidade, você se parece tão surpreendentemente. Você se arriscaria a sofrer contrariedades, caso manifestasse demasiada atenção. Contente-se com a mulher que você conhece e cuja beleza já atingiu o completo desenvolvimento e que não teme comparação com nenhuma pensionista insignificante. Não obtendo resposta dele, que a ouvia com raiva, deu-lhe um leve beijo. Depois, balançando muito seu corpanzil feio, saiu do quarto. Um crime sem remorso. Algumas lieves 16 da residência do Barão d'Army, no alto de uma colina coberta por verdejante bosque, erguia-se o castelo de Beauchamp. Era um amplo edifício, de tipo feudal, com torre e larga muralha. Uma aldeia magnificamente conservada levava ao portão do castelo. Desde o falecimento do velho Barão de Beauchamp, o castelo praticamente deixou de servir como moradia permanente. Seu jovem proprietário, René, passava a maior parte do tempo em Paris, vindo ali somente para caçar. Todavia, em um maravilhoso dia de julho, no qual continuamos nossa narrativa, o Visconde chegou inesperadamente ao castelo para repousar em solidão e se ocupar de leituras e afazeres na propriedade. 136 J. W. Rochester. No aposento do primeiro andar, mobiliado com luxo excessivo e um tanto pesado para o século XVI, um jovem com 25 anos de idade estava sentado em uma poltrona junto à janela. Tinha sobre os joelhos um velho infolio encadernado em couro. Seu olhar pensativo e distraído contemplava a paisagem que se abria diante de seus olhos. Do alto da colina se avistava um vale circundado por florestas. Da janela se podia ver dois caminhos sinuosos guarnecidos pelas sebes. O primeiro ia para a direita e, atravessando o campo, sumia no meio de denso matagal. O outro, contornando caprichosamente o monte, vinha ao castelo. O antigo companheiro de brincadeiras de Diana agora era um rapaz bonito, de ar altivo e aristocrático. Seu rosto pálido contrastava com os traços finos e perfeitos. Seus grandes olhos verdes eram acompanhados por longas e negras pestanas. A boca, delineada por lábios finos e de cantos levemente caídos, expressava orgulho e obstinação. Naquele momento tranquilo, a expressão de bondade e serenidade do jovem inspirava muita simpatia. No entanto, qualquer observador atento perceberia que no fundo desses olhos calmos se escondia uma tempestade, e todo um mundo de paixões refugiava-se atrás dos lábios tracistas. Era visível que algo inquietava René, ainda que seu rosto jovem e despreocupado pudesse dissimulá-lo. Ele carregava realmente terrível amargura, que por tê-lo deixado muito abalado, fez com que viesse ao castelo. Veio em busca de paz e esquecimento. 16. Lieves léguas, antiga medida francesa, equivalente a 4,5 quilômetros. N.T. Quando chegou ao Palácio Real, o Visconde se apaixonou insensatamente por uma dama de companhia da rainha mãe. Bonita mas rebelde e leviana, Marionde e a noite de São Bartolomeu. 137 Marilla, que era o perfeito tipo daquelas mulheres perigosas e sedutoras das quais Catarina de Médicis gostava de se ver rodeada e que chamava de Esquadrão Volante 17. Marion não era muito rica, porém era ávida de luxo e roupas caras, ansiava conseguir uma situação financeira sólida, mas diversos motivos fizeram com que seu coração ficasse tomado de rancor e de ódio.
Entre as desilusões, a que mais havia marcado, fora a traição de um jovem fidalgo, pelo qual se apaixonara perdidamente e que abandonara para se casar com uma rica herdeira. Amargurada, Marion aceitou sem vacilar a proposta de René, apesar de não lhe ter nenhum afeto. Cego pelo amor, o Visconde não viu quem era a verdadeira Marion, atribuindo-lhe todas as virtudes que desejava ter numa esposa, e se casou, esperando encontrar a paz e a felicidade ideais. Mas logo ele se deu conta da realidade e poucos meses após o casamento, todas suas ilusões estavam desfeitas. Já sabia que a esposa era cínica, desonesta e se casara apenas por dinheiro. Sufocado de raiva e ciúme, René passou 2 anos arrastando uma triste vida de casado. Entretanto, a viscondessa deu fim ao matrimônio rapidamente, fugindo de casa e indo viver na vila do Duque de Guise, do qual se fez amante. É difícil descrever o inferno vivido por René e sua ira descontrolada quando descobriu os rastros da fugitiva. 138 Ele decidiu matá-la e o teria feito se não houvesse chegado a Paris seu cunhado, Marquês de Marillac, que o deteve a tempo. Ele mesmo sobreviveu a um matrimônio catastrófico, que o havia transformado num homem sombrio, calado e inclemente para com as fraquezas femininas. Ele tinha certa influência sobre René, moço nervoso, impressionável e ainda imaturo. Aimé o convenceu de que uma mulher como Marion não era digna de amor nem de ódio, e que por ela não se podia sentir nada mais que desprezo. Além disso, esse desprezo profundo não admitia lamentações ou súplicas e por isso não permitia que as mãos fossem sujas com o sangue da megera. 17. Esquadrão Volante era constituído de belas mulheres, bem jovens, segundo alguns, de 15 a 20 anos, muito bem cuidadas, cuja função única era obter informações de políticos eminentes, estrangeiros ou não. Assim, Catarina de Médicis ficava sabendo de tudo, quanto se passava no país, ou fora dele. N.R. O Marquês não gostava da irmã, muito mais nova que ele, nascida de um segundo casamento do pai. Ademais, uma parente muito rica, que batizara Marion, havia deixado em testamento para ela grande parte de sua fortuna, o que feria os direitos de Aimé e até mesmo o revoltava, já que ele mesmo não era rico. Se ele não fosse um cristão suficientemente bom, não hesitaria em se livrar da irmã através dos meios da época, e não se acanharia em julgá-la sem clemência, induzindo René à vingança. Todavia, para ter a satisfação de julgar e castigar a irmã traidora, que se atrevera a sujar sua honra, seu nome, devia se armar de um sangue tão frio e cruel quanto o que mostrara sua falecida esposa. Este episódio da vida de Aimé havia sido encoberto e mantido em mistério. Até o próprio René não sabia ao certo sobre a inesperada morte da esposa do Marquês e de seu filho recém-nascido. Não querendo parecer indelicado, ele sempre evitou perguntar a Aimé qualquer coisa referente ao assunto. A noite de São Bartolomeu. 139 Tranquilizado parcialmente pelo cunhado, o Visconde se encontrava em condições de ir a Anjou. Depois de passar algumas semanas em casa de Aimé como hóspede, o jovem partiu para seu castelo, onde se retirou como um ermitão. O amor por Marion havia se acabado, mas a solidão e as recordações amargas o oprimiam. De repente, o som estridente e penetrante de uma trombeta de caça arrancou René de seus pensamentos. Olhou pela janela e viu o jardineiro subindo na direção da mansão, na companhia de 2 empregados. Ele se levantou, pondo o livro de lado e após ordenar que o jantar fosse preparado, começou a andar de um lado para outro do quarto, à espera de seu cunhado que, conforme havia prometido, viria visitá-lo. 1/4 de hora se passou quando o Marquês entrou no quarto. Após um caloroso abraço, René acompanhou seu hóspede à sala de jantar, onde se sentaram à mesa fartamente servida de frios, vinho e frutas. Marillac comeu com grande apetite, acompanhando os pedaços de carne com bons goles de vinho. Ele tinha 33 anos, era forte, de porte atlético. A espessa cabeleira loura emoldurava o rosto corado, sulcado por traços grosseiros. Nos olhos claros brilhavam orgulho e crueldade. A boca grande, com dentes muito brancos, conferia à sua estampa uma impressão de energia selvagem. Vestia uma camisola 18 lilás de veludo, trazendo o punhal e a espada.
Depois do jantar, os rapazes passaram ao aposento já conhecido do leitor, e se sentaram à mesa, na qual havia 140 um tabuleiro de xadrez, uma grande jarra de vinho e 2 taças. Aimé estava de muito bom humor. Contava aventuras de caça, entretendo e divertindo o cunhado. Só quando 18. Camisou-lhe peça de vestuário masculino usado na época. N.T. Alguns temas foram esgotados, eles começaram a jogar xadrez, o que absorveu a atenção de ambos. Logo Marillac se endireitou e, enchendo o copo de vinho, disse em voz alta: esqueci de lhe dizer que hoje encontrei uma pequena encantadora mulher, bela e delicada como uma fada. Par de eu, 19, como diria o grande Carlos IX. Que pena, René, você esteja casado. Poderia se entreter e cicatrizar todas as feridas do coração. O Visconde, concentrado que estava nas combinações do jogo, ergueu a cabeça surpreso. Não compreendo suas queixas. Você é viúvo. Se essa dama encantadora lhe causou forte impressão, por que você mesmo não tenta cicatrizar suas feridas? Ao notar que Marillac corava, René acrescentou: mas me diga onde viu a beldade e quem é ela. Hoje não foi a primeira vez que encontrei essa menina encantadora. Eu a tinha visto antes, 2 vezes. Na primeira eu estava indo para Anjou e a outra, caçando perto da cabana dos mineiros e da clareira da Cruz Negra. Trajava um vestido simples, azul, que lhe caía muito bem. Não pude tirar os olhos dela. Nunca vi pele tão alva, cabelos tão loiros e olhos azuis claros e grandes com tal sedutora expressão de alegria pura e inocente, que tornava seu rosto ainda mais belo e atraente. A noite de São Bartolomeu. 141. Até parece óbvio que seu olhar angelical nunca guardou um sentimento impuro que fosse, e seus lábios sorridentes jamais devem ter traído e mentido. Cada vez mais perplexo, René seguia as palavras de seu cunhado: Aimé, Aimé. Não estou conhecendo você nisso. Você é inimigo das mulheres e delira como um adolescente. Quem é essa mulher sedutora? Perguntou ele, caindo na gargalhada. O marquês jogou a cabeleira loira para trás e disse: quanto a isso já andei me informando. Chama-se Diana, baronesa de Maillor. É viúva. O barão a desposou quando tinha 5 anos. Ele faleceu há 10 ou 12 anos atrás. Atualmente a mocinha vive com seu pai na mansão d'Army. Provavelmente ouviu falar dela, não? 19. Par de eu. Esta expressão indica grande surpresa. Outras que aparecem na Histoire de France, Pax de eu, Palsambleu, Par la morte de eu, são do cotidiano da época. N.R. O Visconde, pensativo, apoiou os cotovelos na mesa. O nome de Ana despertava nele 1000 recordações da infância. Ele se via novamente na mansão d'Army, brincando com sua pequena amiga. Em suas imagens mentais surgiram, por instantes, as figuras de Lourença e de Maillor. Ao se lembrar da famigerada caixa de bombons, seus ciúmes e a cena que fizera, um sorriso brotou em seus lábios. Uma vez que Diana está aqui, devo conversar com ela, disse ele alegremente. Depois, dando um tapinha nos ombros do cunhado, continuou: agora não me surpreendo mais com sua admiração. Ela deve ter se tornado uma verdadeira obra dos céus. Você a conhece? Perguntou Marillac. Sim, eu a conheci na época em que se casou com Maillor. Éramos então grandes amigos. Desde então a 142 perdi de vista. Acho, Aimé, que você deve aparecer na mansão d'Army. Sei que a viuvez o aborrece e a pequena baronesa o atrai. Não será difícil para você conquistar-lhe o coração. Meiga é pura, ela o fará feliz e no novo matrimônio você esquecerá suas mágoas. O olhar do marquês se fez carrancudo e com tristeza e ironia falou: as mulheres são traiçoeiras. Tolo aquele que confiar inteiramente numa mulher. Diana de Maillor ainda não teve sua natureza estragada, mas existe mulher, mesmo a mais depravada, que na aurora da vida não fosse inocente? Quando a atmosfera contaminada do mundo a estragar, quando as paixões penetrarem em sua alma, quem pode garantir que ela não haverá de mentir e que seu coração venha trair a felicidade conjugal? Não. Eu não quero mais me atrever a entrar nesse jogo terrível e novamente correr o risco de me afligir diante do suplício insuportável de ver a mulher amada preferir outro.
Quando a criatura adorada atinge tal grau de degradação, somos obrigados a fazer justiça com as próprias mãos e se cria um inferno para toda a vida. Um inferno de remorsos para uma consciência delinquente. Ademais, a honra e o orgulho sofrem tanto que, no fundo da alma, se forma enorme ferida que só a morte pode sanar. A voz do Marquês foi mudando gradativamente, fazendo com que as últimas palavras saíssem roucas da garganta. Sua face corou e as veias do rosto se tornaram salientes como se estivessem prestes a estourar. Sob a torrente de lembranças desagradáveis, Aimé fechou os olhos e, com os músculos das mãos tensos, dobrou o suporte de prata da taça, como se fosse uma vareta, derramando o vinho na mesa. A noite de São Bartolomeu. 143 René observava com um misto de medo e curiosidade, surgindo-lhe de imediato na mente as lembranças dos sofrimentos que Marion lhe ocasionara. O interesse que lhe inspirou o cunhado misturou-se à raiva por Aimé ter evitado que ele resolvesse o seu caso à sua maneira. Por fim, o Visconde estava totalmente tomado pelo desejo de conhecer essa tragédia familiar. Aimé, diga-me como você vingou sua honra e por que quer me convencer a não matar Marion, perguntou com a voz trêmula. O Marquês se sobressaltou. Sem responder palavra, levantou-se, jogou a vasta cabeleira para trás e começou a andar pelo quarto. Depois, parando diante de René, disse com um sorriso amargo: você se convenceu de que não teve força para se vingar, não soube conservar a criatura querida, nem amou como eu. Mas lhe digo, é preciso cair no inferno para se tornar um verdadeiro Satanás. Você pensa que eu não sou capaz de me vingar? Ainda espero lhe provar o contrário, disse René ofendido e ruborizado. Acalme-se, eu não quis dizer isso. Se você amar novamente será de maneira diferente daquela que amou Marion, que pouco a pouco acabou com o sentimento que você nutria por ela. Isso foi a sua infelicidade, já que suas mãos não se mancharam com a culpa de assassinar uma criatura que só merece desprezo. Mas, se uma nova traição apunhalar seu coração, você amar como eu amei, ao ter consciência de sua própria vergonha, não duvido de que se vingará cruelmente. Agora escute, matarei sua curiosidade, contarei o que se passou entre mim e minha esposa. 144 Casei-me com uma francesa por amor, idolatrando-a cegamente. A má conselheira, a vaidade, me insinuou que sendo jovem, bonito e gostando dela, não teria dificuldades em conquistar seu coração. Por 2 anos nada perturbou nossa união. Mas faltava apenas uma felicidade, termos um filho, um herdeiro. Nessa época um triste acontecimento me tirou do lar. Meu velho tio bispo 20 adoeceu gravemente, pressentindo o fim próximo, pediu que fosse vê-lo. A estima, o respeito, bem como importantes interesses da família exigiam que eu partisse, contudo não tencionava me demorar muito. O céu, no entanto, quis que fosse diferente. 20. Bispo Marillac. Existiu nessa época um arcebispo, segundo Albert Buisson, em Michel d'Hôpital, cujo nome aparece nas pages 175, 176, 177 e 189, prelado humanista. N.R. Assim me pus a caminho da Normandia. A enfermidade de meu tio se prolongou por muito tempo, depois do que ainda fui obrigado a ficar para tratar dos negócios da herança e também para me recuperar do meu próprio estado de saúde. Todo esse tempo mantive uma ativa correspondência com minha querida francesa. Pedi-lhe inclusive que viesse juntar-se a mim, porém ela se negou, invocando problemas de saúde. As cartas dela ora eram lacônicas, secas, ora cheias de carinho, deveriam me dar ideia de seu estado de espírito, contudo estava cego e por isso não percebi o estranho e hesitante acanhamento, a quase vergonha com a qual ela me comunicou que estava grávida. Não cabia em mim de felicidade. Os 2 meses que ainda deveria passar a noite de São Bartolomeu. 145 na Normandia me pareciam uma eternidade. Nesse ínterim não recebi mais nenhuma carta e comecei a me preocupar seriamente. Já havia decidido partir quando caiu em minhas mãos uma carta destinada ao meu criado Lourenço. A correspondência chegara de Marillac, por isso abri sem vacilar. Ao lê-la fiquei atordoado. A carta era de meu velho roupeiro, o pai de Lourenço.
Cheio de tristeza e indignação, o criado fiel perguntava quando regressaríamos, pois contava ao filho o caso infame que se desenrolava no castelo entre minha esposa e um vizinho, e como os dois começaram a se recolher em um pavilhão de caça. Terminando, o roupeiro comentou que suspeitava, e com fundamento, da verdadeira origem da criança nascer. O marquês parou, respirando com dificuldade. Dominando-se, continuou, foi um milagre eu não ter perdido o juízo, acho que o ódio e a sede de vingança me mantiveram lúcido. Nessa mesma noite parti. Durante a longa viagem tive tempo de me acalmar e refletir melhor. Quando imaginava o rosto alvo e belo de minha esposa, chegava a duvidar de sua culpa. Então me perguntava se 8 meses eram suficientes para esquecer o companheiro amado. Mas quando o pensamento se fechava no meu feliz oponente, a traição se configurava óbvia. O conde Gabriel de Montfort era um dos homens mais sedutores que eu já conhecera. Consciente de minha vaidade funesta, eu devia reconhecer que ele era mais atraente que eu. Essa falta de semelhança entre nós dois ainda mais avivou o meu ódio. Se minha mulher houvesse 146 apaixonado por um homem parecido comigo seria mais fácil de perdoar. Conhecia o conde, esteve em Anjou quando me casei, e, pelo visto, se interessou por minha esposa. Um pouco antes de eu partir ele havia recebido de herança terras pegadas às minhas propriedades. Com toda certeza, ao vir tomar posse das terras aproveitou a ocasião para me conquistar a mulher. Fervia dentro de mim com essa ideia e, convicto, decidi liquidar minha esposa e seu filho. Guardar a traição e perdoá-la não podia. Expulsá-la significaria jogá-la nos braços do amante, que, claro, a acolheria. Estes pensamentos me ferviam o sangue, você pode imaginar como eu me sentia. Era noite quando cheguei à mansão. Proibi quem quer que fosse que anunciasse minha chegada. Passei em frente ao quarto da marquesa que, naturalmente, não me esperava. Deitada no divã, estava tão concentrada lendo um bilhete que nem sequer ouviu meus passos. De repente notou minha presença. Sem dúvida nenhuma minha expressão não pressagiava nada de bom, fazendo com que ela empalidecesse e saltasse do divã. O bilhete caiu de suas mãos. Sem dizer uma palavra o apanhei e li. Era uma carta de Montfort, escrita com tais expressões que não restavam dúvidas de sua culpa. Permita-me passar em silêncio pela cena final. Fiquei totalmente fora de mim. Desse momento guardo uma pálida lembrança do rosto dela, que também estava fora de si. Sem vacilar me confessou tudo. Rastejava de joelhos e implorava para castigá-la da maneira que julgasse melhor. Suplicava até que a trancasse em um convento, só não queria que eu me vingasse de seu amante. A noite de São Bartolomeu. 147 Porque não a matei nessa maldita hora? Até hoje isto é um mistério para mim. Entrei em torpor como se estivesse bêbado, só voltando a mim ao raiar do dia, quando a mulher do roupeiro veio dizer que minha mulher havia dado à luz. A notícia fez com que meu sangue frio retornasse, mas, ao mesmo tempo, despertou um sentimento insuportável de repugnância. Algo me angustiava, tinha sede de matar. Ordenei à mulher do roupeiro que preparasse um banho gelado para a marquesa e o filho. A pobre senhora quase desmaiou, todavia. Depois de repetida a ordem, retirou-se muda de espanto. Algumas horas depois a criança morreu e a mãe foi retirada sem sentidos da banheira, agonizante. Recuperando a consciência e pressentindo a morte próxima me mandou chamar. Recusei-me, era impossível ver seu rosto de novo, contudo o velho Gilberto voltou mais uma vez e, caindo aos meus pés, suplicou que fosse. Senhor Conde, repetia ele soluçando, Jesus perdoou os seus inimigos e o senhor não quer perdoar alguém que se arrependeu? Pense bem, já que sua hora também haverá de chegar e Deus lhe fechará as portas do paraíso por ter tido um coração tão duro. Fui vê-la, reconsiderando o fato. Quando olhei a francesinha branca como travesseiro, com a morte estampada no rosto, meu ódio e minha ira imediatamente se esvaíram. Via somente seus olhos grandes, cheios de tristeza e sofrimento me fitando. Aimé, murmurou ela estendendo em minha direção suas mãos geladas e trêmulas, perdoe-me por tê-lo coberto de ódio e vergonha. 148 Você me julgou e condenou.
Não protesto contra sua sentença justa, contudo estou expiando minha culpa, me perdoe. Não me amaldiçoe nesta hora terrível, para que possa morrer em paz. A voz e o olhar dela voltaram a me comover. Ela tinha razão, o castigo fora aplicado e eu poderia tê-la perdoado. 2 horas depois tudo estava terminado. Ela não soltou minha mão e naqueles minutos solenes me pareceu que pensava somente em mim, esquecendo o amante, motivo de sua morte. Daí me dei conta de que estava viúvo. Sentia-me plenamente satisfeito com meu triunfo e minha vingança. O Marquês se calou e entre os dois amigos seguiu-se um longo silêncio e Montfort. Você finalmente o matou? Perguntou René. Nós duelamos, respondeu Aimé, levantando a cabeça e enxugando o suor frio do rosto. O duelo foi até a morte. Só paramos quando caímos sem sentidos no chão. Pensei que o havia matado, mas quando me restabeleci fiquei sabendo que ele também havia escapado com vida. Depois pronunciou o voto que mostra que sentiu certa dose de responsabilidade por ter corrompido uma pessoa, no caso, ter seduzido a mulher do próximo. Como pronunciou o voto? Mas Montfort não era huguenote? Perguntou René. O conde Gabriel era católico, mas já foi muito longe essa história. Boa noite. Sinto que preciso de um descanso, respondeu Aimé, despedindo-se de René. Estando só, o Visconde começou a andar de um lado a outro no quarto. A história de Aimé lhe havia causado a noite de São Bartolomeu. 149 forte impressão e avivou suas próprias recordações amargas. Mesmo assim, pouco a pouco seu pensamento tomou outro rumo e sua atenção passou a se concentrar em Diana. Tinha um desejo muito grande de ver sua antiga amiguinha, resolvendo no dia seguinte mesmo ir ao castelo Darmy. Desde que regressara à mansão Darmy, Diana levava vida monótona, até mais solitária que no convento, onde as bondosas irmãs e as amigas de estudo formavam uma grande família. Além disso, quando havia visita dos pais das pensionistas, sempre tinham muito divertimento. Agora ela quase sempre estava sozinha. O barão passava a maior parte do tempo em Angers ou nas vizinhanças. Lourença estava eternamente ocupada com negócios inadiáveis, dizia ela, cujos resultados nunca apareciam. A única distração que Diana encontrava era passear a cavalo pelos arredores. Dia a dia a madrasta se tornava mais antipática para Diana. Sua hipocrisia despertava repulsa na mocinha educada e meiga. A ridícula pretensão de Lourença de se conservar eternamente bonita, com suas roupas de péssimo gosto, faziam a jovem moça rir às escondidas. Cedo Diana percebeu que Lourença se arrumava somente nos dias em que Saurmont vinha visitá-los. Sabendo disso, Diana se esforçava para não cair em risos ao ver a madrasta obesa e de pena na cabeça, esforçando-se para ser atraente. Por outro lado, alguma coisa que ela mesma não sabia precisar não lhe agradava no relacionamento existente entre o conde e Lourença. De vez em quando um certo olhar estranho, um sorriso ambíguo, ou um gesto 150 mais atrevido de Lourença chocava, ainda que Diana fosse ingênua e pura para suspeitar da verdadeira natureza desse relacionamento. No que se refere a Briande, naquela semana seu estado de humor não era dos melhores. Um medo muito forte e persistente o consumia por dentro. Não podia mais viver sem ver Diana, sem se deleitar com sua voz, seu sorriso, e o brilho dos seus olhos. Ao mesmo tempo o ciúme selvagem de Lourença e a pouca simpatia de Diana por ele, mal podendo disfarçar, o obrigavam a manter seus sentimentos escondidos. Mas ele não desistia. Com a energia que lhe era própria começou agradando Lourença com presentes e delicadeza fingida, para assim poder estar perto de Diana, apesar do mal-estar que causava a moça, quando ela lhe encarava de frente, como se procurasse algo que pertencia ao odiado Mylord. Vez por outra ela inesperadamente recordava algum episódio do passado, observando atentamente que efeito isso provocava nele. Foi assim que em certa ocasião, passando pelo jardim, Diana mostrou uma ilhota no meio do lago e disse: antes havia uma ponte aqui. Foi destruída depois que ruiu sob meus pés e quase me afoguei. Isso foi no tempo em que Mylord, não sei por que motivo, queria se livrar de mim, disse ela rindo. Hoje, é claro, sei que a ponte havia sido desmontada propositadamente. Ah,
Maldito! Porque eu não estava aqui nessa época para castigá-lo, murmurou Briand, para esconder a inquietação que o dominava. Devido a muitas conversas desse tipo, Briand começou a seguir Diana, sem o conhecimento dela. Quando ela passeava no jardim ou lia sob a copa de uma noite de São Bartolomeu. 151 árvore, ele se deitava em alguma moita e de lá a admirava, apaixonado. Diana gostava sobretudo de um relvado no fim do parque. Lá, debaixo de um carvalho frondoso, havia um banco de pedra rodeado de roseiras e jasmins, e, quase pegado ao muro, meio destruído nesse trecho e coberto de plantas, era o palco preferido para as brincadeiras de René e Diana. Entrando pela brecha do muro, por dezenas de vezes, o garoto tomava de assalto a colina verdejante, que ainda podia ser vista no relvado, e o castelo, libertando sua pequena amiga. A fortaleza de areia fora erguida por ele próprio. No dia imediato à chegada de Marillac ao castelo de Belchamp, Diana se recolhera ao seu canto preferido, já que desde cedo a cabeça lhe doía. Pensando estar só, a mocinha desfez suas tranças e se deitou no banco. Trajando um vestido muito bonito e coberta pela capa, a menina de cabelos dourados estava maravilhosa, como num sonho. A jovem não suspeitava de que Briand estava escondido a alguns passos dela, devorando-a com os olhos. Como de costume, ele havia seguido Diana desde longe. Escondido atrás dos arbustos, se embevecia, admirando-a. Nunca vira tão maravilhosa como nesse minuto. O coração de Briand batia aflito, quando ele pensava que essa criatura encantadora era sua viúva e lhe pertenceria se a vergonhosa cobiça e perfidez de Lourenço não o tivessem persuadido a se livrar dela. Mal conseguia conter seus suspiros. Mesmo assim você será minha, nem que seja preciso que o próprio Deus ou Satanás se coloquem entre nós, pensou o conde. Darme me ajudará, e, se a bruxa odienta aparecer no meu caminho, que o diabo a carregue. 152 Os pensamentos do conde foram interrompidos pelo sonoro estalar de galhos sendo quebrados. Através da brecha do muro entrou um rapaz e depois de agilmente saltar na grama se dirigiu ao jardim. Surpreso, Briand o fitou. Era um moço alto e encorpado, calçado com botas de cano alto e tinha como veste um traje de veludo preto. O conde nunca o vira. Como um relâmpago lhe surgiu na mente a ideia de que este, provavelmente, seria um conhecido de Diana, companheiro de estudos, por ela apaixonado. Talvez esta não fosse a primeira vez que ela vinha àquele lugar solitário recebê-lo. Instintivamente o conde pôs a mão no cabo do seu punhal, inclinou-se para frente, quando se preparava para se lançar sobre seu suposto oponente, a voz de Diana o deteve. Quem é o senhor? O que quer aqui? Perguntou ela, visivelmente assustada. Ela se levantou e, surpresa, olhava para o desconhecido que dela se aproximava. Diana. Minha pequena Diana. Pois então não me reconhece. Seu antigo colega de infância, gritou o moço. Meu caro René. Como não o reconheci, respondeu Diana, atirando-se aos braços dele e abraçando, sem notar que agora ambos eram adultos. Beijaram-se afetuosamente, sentando-se lado a lado no banco. Rindo, olhavam um para o outro. O demônio está solto. O pequeno visconde, resmungou Briand irritado ao ver os beijos e os mal contidos risos, lembrando-se da antiga ira infantil do artigo rival. A noite de São Bartolomeu. 153 Como você ficou bonita, Diana. Meu Deus, mais bonita que você só os anjos do céu, gritou contente o visconde. A moça corou. Você também não está nada mal. Como cresceu e como lhe fica bem essa barba. Só que me diga, por que passou pela brecha do muro ao invés de entrar pelo portão principal, como deve fazer um cavalheiro? É fácil explicar. Ao passar pelo muro vi a passagem e fui tomado pelo desejo de rever nosso lugar de brincadeiras preferido. Imediatamente notei que você estava aqui, sem pensar em outra coisa, tão feliz estava em vê-la. Meu Deus, como estou feliz em reencontrá-lo. Aqui estou tão sozinha, disse Diana apertando amigavelmente a mão do visconde. Conte-me, René, o que andou fazendo esse tempo todo? Ainda vive como antes com o avô no castelo de Belchamp, acrescentou ela. O moço ficou pálido.
A pergunta inocente de Diana fê-lo recordar Marion, e ele, involuntariamente, comparou o encantador rostinho de olhar puro de sua amiga de outrora com a beleza provocante e o olhar cínico e insolente de sua esposa. Meu avô morreu, Diana. Casei-me e agora vivo na corte, respondeu René contemplando curiosos olhos claros da moça. Está casado, caro René? Permita-me cumprimentá-lo e desejar felicidades para você e sua esposa, a qual estimo como irmã, disse alegremente Diana, sem a mínima hesitação. O Visconde franziu a testa imediatamente, quando notou que a notícia do casamento não havia inquietado nem de leve. 154 Obrigado, Diana, pelos seus bons votos. Mas minha esposa não está aqui e eu não posso apresentá-la a você, respondeu ele secamente, porém dominando-se acrescentou, e você, que fez depois que nos separamos? Por que se sente tão sozinha? Diana rapidamente lhe contou sobre a morte de Maylor, sua vida entre acrobatas errantes e sua ida ao convento e depois o regresso à casa. Papai é bom para mim, contudo ele se ausenta tanto de casa que quase não o vejo, disse ela encerrando o relato. Quanto à minha madrasta, não me inspira confiança. É estranha, descuidada de seus modos e vaidosa. Ninguém nos visita a não ser o conde de Saurmont. Ele se mostra muito gentil para comigo, mas seu olhar insistente às vezes me assusta. Imagine só, René, esse conde se assemelha muitíssimo ao falecido Maylor. Há momentos que me parece estar vendo e ouvindo o detestável Carlos, e então a raiva e a antipatia se apossam de mim. Até fui ao túmulo de Carlos, mas de nada ajudou. A sensação é mais forte do que eu e fujo dele. Depois de conversarem por uma hora, René decidiu partir, sem antes prometer que voltaria no dia seguinte acompanhado de Marillac. Venha, venha mesmo. Traga seu cunhado, mas entre pelo portão principal e não pelo muro, já que isso pode manchar minha reputação de viúva, respondeu rindo Diana. Pensativo e preocupado, René voltou a si. A beleza de Diana o havia realmente encantado. Não conseguia pensar em outra coisa que não fosse em sua amiga de infância. Noite de São Bartolomeu. 155 René a comparava com Marion, sem se dar conta, começava a sentir um grande ódio por ela, no íntimo lamentava não estar completamente livre. Marillac apareceu para jantar, depois de ter andado caçando o dia inteiro. Ele perguntou ao cunhado se havia realizado o desejo de visitar a mansão d'Army. René lhe falou do encontro e exprimiu o desejo de, no dia seguinte, voltar à família para reatar amizade com Lourença. Mas, quando Aimé, com visível surpresa concordou em acompanhá-lo, René mal conseguiu conter a impressão desagradável que tal afobação lhe causara. René se vestiu com todo o esmero no dia seguinte. Pela primeira vez, desde a fuga de Marion, ele trocou seu sério traje negro por uma camisola azul, e uma capa de veludo dourado. Na touca trazia uma pena acompanhada por valioso agrafe de brilhantes e safiras. Satisfeito com sua aparência, o Visconde se contemplava no espelho quando entrou Marillac. Admirado e nada contente, René notou que ele também estava arrumadíssimo, e que a roupa de veludo verde lhe é muito bem. Verto o sangue de Cristo, mas esse matador de mulheres, me parece, está querendo encontrar outra vítima, reclamou com enfado René. Depois acrescentou maliciosamente, você parece um noivo, caro Aimé. O marquês ao ajeitar diante do espelho a gola da renda cara, virou-se e não menos malicioso mediu o conde dos pés à cabeça, e você parece que há muito tempo perdeu o aspecto de infeliz marido abandonado. Não posso me apresentar mal, logo na primeira visita à baronesa, disse o Visconde depois de ficar vermelho. 756 Por isso mesmo estou assim, replicou P. Marquês, dirigindo-se à porta. René o seguiu. Os moços atravessaram a saída em silêncio e subiram em seus cavalos a caminho da mansão. Ive. Noivado precipitado. A partir desse dia os tempos passaram a ser maus para Briande. As visitas frequentes de Marillac e René encheram o coração dele de receio e ódio. A convivência de Diana com seu amigo de infância, os cortejos indiscretos do Marquês e o modo como Lourença protegia Marillac, aguçaram sua ira. Mas o conde não era homem de desistir tão facilmente da mulher desejada. Com impaciência aguardou o retorno do barão João, que havia se ausentado por algumas semanas.
Este iria ajudá-lo a conquistar a filha e a refriar a esposa. Sem suspeitar nem de leve das intrigas e artimanhas que se desenrolavam a seu redor, Diana recebeu os dois moços com a mais pura alegria, via René como irmão, e, na qualidade de homem casado, considerava-o sem segundas intenções. O Visconde nada lhe falou sobre suas infelicidades conjugais, e a jovem acreditava, de boa fé, em qualquer mentira que ele imaginasse para explicar a ausência de Marion. 158 A noite de São Bartolomeu. 159 As cortesias de Marillac divertiam Diana. Não sentindo por ele nada mais que simpatia, ela recebia com prazer todos os pequenos presentes e as gentilezas que ele lhe concedesse. Lourença ficava, evidentemente, não menos contente quando o Marquês lhe enviava flores raras ou uma confortável e bela carruagem para levá-la à igreja mais próxima. A Diana companhia dos dois jovens aliviava a constrangente intimidade da vida familiar. Irritavam-na as constantes observações do pai e da madrasta. Acostumada à delicadeza e comedimento das irmãs e de Odila, chocava-se com a imensa grosseria de Lourença. Foi numa destas cenas familiares que, ocorrida justamente no dia da partida do Barão João, lhe causou extrema impressão negativa. O motivo da discussão era a ida à igreja na carruagem do Marquês. Diana, que era devota habituada a não perder missa, perguntou se não era possível que um padre rezasse missa na capela da mansão. Já não chega que eu tenha dado de comer a tais parasitas? Perguntou Darmy. Sim, sim. Eu sei que você julga supérfluo tudo aquilo que é dispensável a um verdadeiro ambiente senhorial, mas, em compensação, é generoso como um rei quando encontra uma belezinha qualquer que o agrade, observou mordaz a baronesa. Por isso escute, quero um padre aqui, verdade. Por que não convida de novo o padre Pancrácio? Só que eu considero bom demais, seria melhor chamar o Pai Deus, este sim, um verdadeiro santo, reparou João. Enlouqueceu para me propor esse homem maltrapilho. Replicou Lourença. Nesse caso obrigue o conde Briand a servir de sacerdote, se contente com esse confessor. Lourença lhe assentou um soco forte, interrompendo a frase do barão, trêmula de raiva, saltou da cadeira e começou a brigar. Pálida de medo, Diana saiu correndo. Ainda que nada tivesse entendido do duplo sentido nas palavras de seu pai, sua antipatia por Saurmont aumentava a cada dia. Depois de notar que seu bom relacionamento com o Marquês irritava o conde, ela se mostrou ainda mais amável com Marillac, divertindo-se ao ver o rosto pálido de Briand ficar vermelho, e faíscas de raiva saírem de seus olhos. Inconscientemente ela jogava com a paixão do conde. Lourença, com receio e pesar, observava os fatos. Ela conhecia bem Briand, sua energia e persistência. Sabia que o conde não desistiria de ter a mulher querida diante de qual empecilho fosse João o ajudaria nessa empresa. Por isso ela resolveu criar na própria Diana os obstáculos, se pudessem intransponíveis, para a realização das intenções do conde. Sem deixar para depois, decidiu elaborar o mais rapidamente possível um plano de imediata execução. Certa manhã Lourença mandou chamar Diana, que a atendeu a contragosto. A madrasta estava com ar aflito, olhos vermelhos de chorar e os cabelos cobertos por panos de compressa. A moça encontrou sentada junto à lareira, fez sinal para que Diana se sentasse no banco, após o que começou a falar com voz suave e mansa sobre seu amor pela enteada e dos cuidados que sempre tivera para com ela, desde pequenina. Após o comovente início, continuou: minha queridinha. Há alguns dias reluto em 160 abrir-lhe os olhos para fatos que já aconteceram e estão acontecendo ainda e que, inevitavelmente, ao serem revelados, diminuirão o amor e o respeito que sente por seu pai. Porém, temo que, com meu silêncio, seu ódio ainda venha a ser maior. Devo-lhe dizer que seu pai é um esbanjador, malgastador da fortuna dos Darmy e de seu dote. Vive pedindo dinheiro e, para consegui-lo, pouco se incomoda ou se envergonha de como tem de consegui-lo. Assim foi que, em troca de alguns milhares de escudos, a entregou a Maylor, dando ensejo para que aquele canalha roubasse. Mesmo agora noto que João tenciona empurrá-la para o conde Saurmont. Sem dúvida o Sr. Briand é rico e respeitável, uma união com ele encheria seu pai de orgulho, mas, infelizmente, o conde tem o tipo de caráter que às mulheres só traz infelicidades.
Isso sem falar da antipatia que você sente por ele. Saurmont é depravado, leviano e não sabe conter suas paixões. Quando nos encontramos em Paris, ele sentiu por mim uma atração selvagem e, aproveitando a ausência de seu pai, me obrigou à força. Ao invés de lavar sua honra, João tomou emprestado do conde uma quantia grande, que, é lógico, nunca devolverá, fechando os olhos para o episódio odioso. Só há pouco tempo consegui superar este jogo vergonhoso, uma inesperada herança me devolveu a independência. Contudo, não posso conceber que um homem que humilha uma senhora agora estenda a mão à filha dela, querendo se casar. Compreenda, esta confissão é difícil para mim, mas minha estima por você me encorajou a fazê-la. Permita-me preveni-la, não há dúvidas de que seu pai quer casá-la à noite de São Bartolomeu. 161 com Saurmont. Para evitar futuros contragostos, case-se com o Marquês de Marillac. Ele sempre a procura e não tardará em fazer uma proposta. Esse homem bonito e bondoso a fará feliz. Imensamente pálida, Diana ouviu assustada a madrasta, sem a interromper. As terríveis acusações levantadas contra o pai a oprimiam e, caindo em soluços, ela fugiu de Lourença. Trancou-se no quarto e mergulhou em desespero. A ideia de que o pai era assim tão desonesto a deixava doente. Mas, à medida que conseguia se acalmar, refletia, a antipatia nata pela senhora Darmy lhe inspirava suspeitas quanto à veracidade dos fatos contados por ela. Começou a comparar o amor de seu pai com as acusações de Lourença, e no final das contas se convenceu de que a madrasta o caluniara injustamente. Por outro lado, ela não tinha a menor dúvida quanto aos defeitos e vilanices atribuídos a Briande. A ideia de se casar com ele a fazia tremer. Quanto a isso, sua madrasta estava certa, seria 1000 vezes melhor casar-se com o Marquês. Por isso decidiu que daria seu consentimento assim que ele fizesse uma proposta. Diana ansiava deixar a casa do pai onde se sentia só. Até o próprio René andava triste e calado, só aparecendo na mansão de vez em quando. Não tardou muito para que Briande tivesse a desagradável surpresa de concluir que a atitude de Diana para com ele havia mudado de maneira brusca, passando a lhe ser francamente hostil. Repulsa e desprezo quase confessos brilhavam nos olhos dela, mal ele se aproximava. Com ódio exacerbado, Briande desconfiou que no caso havia mão de Lourença e resolveu se entender 162 com ela. Sem perder tempo, dirigiu-se à baronesa e lhe comunicou que desejava corrigir o delito cometido no passado casando-se com Diana. Apresento-lhe meus cumprimentos. Nossa relação não será em nada abalada por este casamento, e, em contrapartida, você só terá a ganhar com isso, cara Lourença, finalizou ele. Um sorriso ambíguo brotou dos lábios da baronesa. Guarde-me Deus de impedir que você corrija seus erros. A propósito, este é um assunto pessoal seu, caro barão de Mailor, e o consentimento de sua viúva não depende de mim. Faça o pedido a ela e a João quando ele voltar. No mesmo dia em que transcorreu esta conversa, Diana recebeu uma carta do Sr. de Montfort, que havia deixado inquieta e cujo conteúdo não revelou a ninguém. A condessa Clemência havia escrito que tencionava estar em breve em Paris, para passar 1 ano ou 2, já que seu marido Armando tinha negócios a tratar na capital. Todos estavam ansiosos em vê-la. Para evitar que o barão João não se colocasse contra a ida da filha a Paris, a condessa de Montfort, com o concurso do duque de Nevers, conseguiu que sua amiga fosse designada dama de honra junto à rainha Elizabeth XXI. A indicação se oficializaria assim que Clemência recebesse da moça uma confirmação, a qual aconselhava enviar diretamente ao duque, um mensageiro honesto que a certificasse da entrega da carta. Sem vacilar um segundo, Diana respondeu que concordava e ficaria muito feliz em rever os amigos. A noite de São Bartolomeu. 163 Ela desejava ardentemente viver por uns tempos em Paris. Que objeção o pai poderia ter contra a honra de ver sua filha no palácio? Até resolvera, caso ficasse noiva de Marillac, impor a condição de que o casamento não se realizaria antes de 1 ano, uma vez que ela não tinha a mínima vontade de se casar com Aimé. Além disso, Diana queria ver um pouco do mundo, antes de se enterrar numa mansão velha, naquele fim de mundo chamado Anjou. 2 dias depois chegou Darny. Na primeira noite, logo após o jantar, Briande foi vê-lo em seu aposento.
Após relatar em linhas gerais quais eram seus negócios e propriedades, lhe pediu a mão da filha. O relato convenceu plenamente o barão e este já se sentia no paraíso. Abraçou Saurmont, chamando-o de filho, e agradeceu aos céus a concessão de tal felicidade à sua filha. Mas, de repente, sua cara gorda se fechou e ele, titubeante, perguntou se Lourença sabia das intenções do conde. Antes de conversar com Diana, eu devo me aconselhar com Lourença. Seu amor maternal será ofendido se ela for excluída de tão importante assunto, disse João em tom resoluto. Briande, pensativo e irônico, seguiu com o olhar. Por um momento o conde perguntou a si mesmo se Darmy acreditou naquilo que ele dissera com tanta convicção. O moço conhecia bem o caráter da baronesa e sua posição de conselheira enérgica em todos os negócios sujos. Ao retornar, Darmy interrompeu os pensamentos do conde. 21. Filha do imperador Maximiliano I da Áustria, casou-se com Carlos IX em 1570. N.R. Comunicando imediatamente que Lourença havia concordado com o abençoado casamento que deveria trazer felicidade à sua filha. 164 Amanhã de manhã, meu caro Briande, faça a proposta. Se aquela pequena insensata der o contra, conte comigo, acrescentou o barão, contente consigo mesmo. No dia seguinte, ao voltar de um passeio matinal, Diana colocava as flores nos vasos, flores que lhe tinham sido presenteadas. Quando chegou sua criada Gabriela, correndo, ele disse que o conde de Saurmont pedia para falar com ela. Surpresa, Diana mandou conduzi-lo à pequena sala de visitas, onde ele estivera mais de uma vez com Darmy. Quando Saurmont entrou, Diana colocou as flores na mesa e com frieza lhe indicou que sentasse. Deseja conversar comigo, conde, disse ela. Bem. Briande se aproximou da poltrona, e depois de pegar a mão dela, levou-a calorosamente aos lábios. O assunto diz respeito à felicidade de toda nossa vida e de nosso futuro, declarou ele emocionado. Diana, sei que não me ama, pois tenho a infelicidade de me parecer com o homem que a fez tão infeliz, inspirando-lhe aversão. Mas a considero muito boa e justa para repelir, devido a uma semelhança casual, um amor tão profundo e sincero, do qual ninguém pode duvidar. Concorde em ser minha esposa, Diana. Seus pais concordaram. Dedicarei toda a minha vida à sua felicidade. Diana empalideceu. Ouviu a declaração de sobrancelhas franzidas. Levantou-se rapidamente do lugar e mediu o barão com um olhar frio e hostil. Sinto muito, senhor de Saurmont, que eu mesma seja obrigada a lhe dizer que considero sua proposta uma ofensa. Permita-me observar que sei do vergonhoso relacionamento que manteve e que talvez ainda mantenha com minha madrasta. Depois disso, seu desejo de se casar à noite de São Bartolomeu. 165 Comigo é um insulto ao meu pobre cego pai. Nunca, ouça bem, nunca serei sua esposa. Quaisquer que sejam os motivos que estimularam e forçaram a senhora Lourença a me revelar a verdade, agradeço-lhe muito ter me mostrado que o senhor não se parece com Maylor somente na aparência, mas também no espírito. Briande ouvia pálido, com o corpo todo a tremer. O desprezo contido em cada palavra da moça lhe dava a sensação de verdadeiras bofetadas. O ódio que sentia por Lourença o estrangulava. Com sua malícia inerente, a megera enganara todos e vencera a partida. Após escutar as últimas palavras de Diana, o conde se levantou e, não contendo palavras, saiu da sala, dirigindo-se rapidamente ao quarto de Lourença. No corredor ele encontrou Darmy. Foi suficiente olhar o rosto aflito do conde para compreender que Diana, além de recusar a proposta, o havia ofendido de alguma maneira. Quando Briande entrou no quarto de Lourença, ela estava tranquilamente ocupada em tirar doces de um grande pote e recolocá-los em um pequeno recipiente. A baronesa trajava uma saia de veludo tão amarrotada e manchada, que era difícil descobrir sua cor verdadeira. Nos cabelos embaraçados, uma pena presa a valioso agrafe dava um toque estranho. Emudecido de raiva, Briande parou. Seus lábios tremiam e se recusavam a obedecer. O ruído da porta se abrindo fez Lourença se virar e ela, com bondade simulada, olhou para seu amante. Opa! Como está inquieto, meu amigo? A viuvinha sem juízo já recusou sua lisonjeira proposta. 166 Maylor.
Acaso não sabe que eu o amo demais, para deixá-lo escapar, mesmo que seja para a filha amada? Há tempos você deveria saber que o meu amor não tolera rivais. Contente-se com isso e jamais esqueça de que só o meu amor e a sua fidelidade mantêm no fundo de minha alma o segredo do crime do falecido Maylor, deste impostor e assassino do tio. Não se faça de infeliz, meu amigo. No desespero de ficar sem você, posso perder a razão, e quando uma pessoa está fora de si, ela mesma não sabe o que faz. Sendo assim, procure não perturbar meus pensamentos e me amargurar com sua pretensão de se unir a outra. Eu sei, continuou ela convencida e satisfeita, balançando seu corpo gordo e sujo, que não há mulher que seja tão inteligente e bela como eu. Meus encantos atingiram o máximo, não temendo qualquer